Isso. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, meu irmão e minha irmã, possa estar cada vez mais no teu coração, na tua vida, na tua casa, no nome de Jesus. Serei breve no nome de Jesus, não vou demorar muito. Quero deixar uma breve palavra do Senhor, meu irmão e minha irmã, para a tua vida. A palavra do Senhor no livro de Mateus 14. Mas antemão, fazer um momento de oração, um breve momento de oração. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai, graças dou, Senhor, por mais um dia na Tua presença e poder estar trazendo a Tua palavra, não por força ou mérito da nossa parte, mas porque as Tuas mãos têm nos sustentado. Senhor meu Deus, meu Pai, vem falar conosco. Nos ajuda a praticar, a viver a Tua palavra. Não nos deixa ser objetos de escândalo, nem pedras de tropeço dentro da Tua casa. Nos ajuda, Senhor Deus, meu Pai, a estar levando a Tua palavra. Segura-nos em Tuas mãos. Abençoa esse homem, abençoa essa mulher, abençoa essa casa, abençoa essa família, abençoa o Brasil e esse povo. Livra, guarda o Brasil, essa nação. Vem guiar esse povo no nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, uma breve palavra do Senhor no livro de Mateus, primeiro a seguir. Mateus 14, primeiro a seguir. A morte de João Batista. Naquele tempo ouviu Herodes, o tetrarca, a fama de Jesus. E disse a seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos. E por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido João e tinha o manietado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodias diante dele e agradou Herodes. Por isso prometeu com juramento dar-lhe tudo o que pedisse. E ela, instruída previamente por sua mãe, disse: dar-me aqui num prato a cabeça de João Batista. E o rei afligiu-se, mas por causa do juramento e dos que estavam à mesa com ele, ordenou que se lhe desse, e mandou degolar João no cárcere. E a sua cabeça foi trazida no prato e dada à menina que a levou a sua mãe. E chegaram os discípulos, levaram o corpo e o sepultaram, e foram anunciá-lo a João. E Jesus, ouvindo isto, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado, e sabendo o povo, seguiam a pé desde as cidades. Repetindo, naquele tempo ouviu Herodes o tetrarca a fama de Jesus e disse a seus criados: este é João Batista, ressuscitou dos mortos, e por isso estas maravilhas operam nele. Porque Herodes tinha prendido a João e tinha o manietado e encerrado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de seu irmão Felipe. Porque João lhe dissera: não te é lícito possuí-la. E querendo matá-lo, temia o povo, porque o tinha como profeta. Festejando-se, porém, o dia natalício de Herodes, dançou a filha de Herodes diante dele e agradou Herodes. Senhor meu Deus, meu Pai, fala conosco neste dia, revela a nós a Tua palavra, fala com esse homem, fala com essa mulher. Fala conosco no nome de Jesus Cristo. Revela-nos o oculto escondido da Tua palavra. Meu irmão e minha irmã, antes de entrar nessa mensagem aqui, quero deixar uma outra mensagem aqui
relativamente a essa, né? Livro de Mateus 4 fala o seguinte: a tentação de Jesus. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo levou a cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito que a seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropece em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o levou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirá. Então, meu irmão e minha irmã, nós vemos aqui sobre algo muito importante: as concupiscências do mundo, os desejos do mundo, tendo em vista que a Bíblia diz que aquele que se faz amigo do mundo constitui-se inimigo de Deus. E a palavra de Deus também diz claramente para nós que o mundo jaz no maligno. O mundo não está em Deus. Entenda o teor dessa palavra. O mundo jaz no maligno. E o mundo nunca vai trazer para nós a verdade. Ao contrário, vai estar sempre ali por meio do que domina ele, né? Enganando as almas, porque há uma grande disputa em relação à salvação e à destruição das almas. Então nós vemos no livro de Mateus 4 a seguir que o tentador, ele foi até Cristo e mostrou todo o reino do mundo e disse a Jesus Cristo, né? Ao levar Jesus Cristo a um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei. Por quê? Porque em outras mensagens diz que o adversário chega a Cristo dizendo que tudo isso foi dado a ele e ele dá a quem ele quer. A quem ele quer. E ele pediu a Jesus Cristo que o Senhor Jesus Cristo se curvasse a ele. E se o Senhor Jesus Cristo se curvasse ao tentador, ao adversário da nossa alma, o reino do mundo seria de Jesus Cristo, contando que Jesus Cristo se curvasse a ele. Porém, o Senhor Jesus Cristo sabia de onde ele tinha saído e para que ele veio. Disse ao tentador: sai-te, Satanás, porque está escrito, só ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirá. Mais à frente nós vemos, meu irmão e minha irmã, quando Jesus Cristo estava diante de Pilatos, Pilatos pergunta a Jesus: és tu o rei dos judeus? E ele diz: alguém disse isso para você ou você mesmo diz por si mesmo? Por acaso sou eu judeu? Perguntou Pilatos. Jesus Cristo disse: olha, o meu reino não é deste mundo, porque se o meu reino fosse deste mundo, combateria os meus servos contra os judeus, para que eu não viesse ser entregue aos judeus. Porém,
o meu reino não é deste mundo, então ele não se opôs à vontade dos judeus. Então Pilatos diz a Jesus: então és tu o rei dos judeus? És tu o rei? E Jesus Cristo diz: eu para isso nasci e para isso eu vim, para ser rei. Então nós vemos, meu irmão e minha irmã, a realidade do mundo. O quê? Que o reino de Deus, ele não está para todos. Entenda aqui, o reino de Deus não é para todos. Por quê? Porque Jesus Cristo disse assim, ó: o meu reino não é desse mundo. Entenda o teor dessa palavra. Como assim? Jesus Cristo, ele diz o seguinte mais à frente: que o reino de Deus está, o reino de Deus está entre nós, está dentro de nós, está dentro de nós, entre nós. Então, como é então esse reino de Jesus Cristo? Porque o mundo está aqui enganando. Enquanto houve uma morte de João Batista e houve uma festa antes da morte dele, antes de João Batista ser decapitado, ter a cabeça arrancada, houve uma festa natalícia. Festejamos-se o nascimento de um rei, festejando-se o nascimento de um rei mau, um rei homicida, um rei assassino, que foi Herodes. Não só assassino, homicida, né? Mas também foi, vamos dizer assim, um fornicador, um adúltero, um talarico, porque desejou a mulher do seu irmão. Veja bem, meu irmão e minha irmã, o teor dessa mensagem e o quanto é importante entendermos a palavra. Agora eu quero ser franco aqui a vocês, antes de entrar nessa palavra. Antigamente, lá atrás, quando eu não era evangélico, lá na Bahia, lá, nós tínhamos também, como tem até hoje, a fogueira, né, do João lá. E nesses tempos, bebíamos até cair no chão. Bebia mesmo não condenado. Chegava em casa embriagado. Tinha licor de cacau, licor de jenipapo, licor de tudo em comilança à beça. Amendoim, milho, e vai. Mas não era liberto por João. Não fui liberto, ao contrário. Chegava dando mais dor de cabeça à minha mãe. Por quê? Chegava embriagado em casa. Mas é uma festa, né? É uma festa somente, não faz mal a ninguém. Enfim, como o mundo está inclinado, meu irmão e minha irmã, no maligno. Como o mundo, meu irmão e minha irmã, jaz no maligno, né? Aquela visão que Nabucodonosor teve em relação àquela grande estátua, cujos seus dedos eram metade de barro e metade de ferro. Um reinado misturado, um reinado, como posso dizer aqui, moldado com o ferro e com o barro, misturado. O mundo misturado com o mal, o homem inclinado com o adversário. E nós vemos, meu irmão e minha irmã, como o mundo, as massas, têm amado mais as trevas do que a luz. Porque se João me libertasse, pudesse me libertar, eu estava lá até hoje, bebendo, festejando João. Mas, meu irmão e minha irmã, João não me libertou, mas Jesus Cristo me libertou. E conhecereis a verdade, meu irmão e minha irmã, e a verdade vos libertará. Conhecereis a verdade. E aqui começa então o reinado de Cristo. Como? Quando aceitamos
porque o reino dele não é deste mundo. Ele que disse, porque se fosse desse mundo, ele que disse, Jesus Cristo, lutaria os servos dele para não ser entregue aos judeus, para não ser crucificado. Então a intenção de Cristo é reinar na tua vida, no teu coração, e te libertar do engano do adversário da nossa alma. Como ele queria enganar Jesus Cristo, dizendo, olha, todo esse reino aqui, tudo isso aqui nesse mundo foi entregue a mim, e eu dou a quem eu quero. Se tu curvado adorar a mim, tudo isso te darei. Mas Jesus Cristo disse, sai-te, Satanás, porque está escrito, somente ao Senhor teu Deus adorará, e só a Ele servirá. O adversário, meu irmão e minha irmã, tem enganado as massas, porque o mundo jaz no maligno, e a verdade não é aceita. Por quê? Porque a Bíblia diz que o homem tem amado mais as trevas, porque as obras do homem é má, e eles não vêm para a luz, para que as suas obras não venham ser manifestas, para que as obras deles não venham ser reprovadas, né? Então nós vemos, meu irmão e minha irmã, que antes da morte de João Batista, houve uma festa, e essa festa foi o nascimento de um rei adúltero, assassino, de um rei mau, chamado Herodes. É por aí que se vê as festanças, a cumilança. A Bíblia diz no livro de Provérbios, ai de ti terra, cujo rei é filho de criança, e come e bebe, não para repor as suas forças. Bem-aventurada tu terra, cujo rei é filho dos nobres, e que come, mas para repor as suas forças. Nós vemos, meu irmão e minha irmã, que nos últimos dias que estamos vivendo, os tempos estão trabalhosos, e o engano tem sido grande sobre muitos. Mas louvado seja Deus, que nos trouxe a verdade, que não é aceito por todos. Não é aceito por todos, né? Porque se conhecermos a verdade, ela nos libertará. De quê? Do engano, do erro. O próprio Jesus Cristo disse que se manterem em minhas palavras, disse Jesus, então sereis meus discípulos, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. É necessário se manter na palavra de Cristo. É necessário seguir a Cristo, até que a revelação da verdade venha vir sobre nós, né? Então conhecereis a verdade, e a verdade te libertará, meu irmão e minha irmã, do engano do adversário. O adversário, meu irmão e minha irmã, ele veio até Cristo Jesus para tentar o enganá-lo, para tentar fazer com que ele não viesse reinar sobre nós. Para que o adversário, ele veio tentar enganar Cristo, para tentar fazer com que Cristo não viesse tirar de nós o jugo do engano, o jugo do erro. Mas, meu irmão e minha irmã, Jesus Cristo morreu por nós e ressuscitou e domina. Veja bem, meu irmão e minha irmã, que o adversário, ele vem para tentar enganar. Ele vem para tentar, meu irmão e minha irmã, trazer um engano, porque ele vem enganado.
e tem enganado. Por quê? Porque o homem tem amado isso aí mesmo, o engano. Não são todos, né? Porém, aceitam porque é o caminho mais fácil, né? Mas para quê? Para a perdição. A Bíblia diz, meu irmão e minha irmã, manda um oi depois lá. Amém. Então, meu irmão e minha irmã, veja bem que o engano tem dominado sobre o mundo. Por quê? Porque o homem, a mulher, relativamente, né? Eles querem uma coisa fácil. O que eles querem? Eles querem comer bem. Todos nós queremos. Queremos beber, comer, folgar. E a palavra de Deus diz que não é só de pão que vive o homem. Daí pra frente já começa a desandar tudo para muitos. Peraí, não é só de pão que vive o homem? Eu preciso comer, eu preciso beber. Não tem condições isso aí. Mas, meu irmão e minha irmã, o Todo-Poderoso deixa claro também que Ele sabe das nossas necessidades. Ele sabe o que nós precisamos, Ele sabe. Só que muitos não conseguem entender essa mensagem. Não é só de pão que vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Um pouquinho aqui da explicação aqui, que Deus pode explicar melhor para você. Mas vamos explicar um pouquinho aqui, ó. Ele quer dizer o seguinte, sobre não só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. É o seguinte, ó. Ele vai transformar a tua vida, vai transformar o teu interior, vai fazer de você uma nova criatura, e você vai obter o teu pão com sabedoria, com entendimento. Você não vai perder nunca o pão, não somente para a tua matéria, para a tua carne, mas também para a tua vida espiritual. É pão que, sabe, satisfaz a alma e o corpo. É um pouquinho daí, tá? Tem mais coisa aí. Mas vamos aqui. Então nós vemos, meu irmão e minha irmã, que o inimigo ele está enganando. Olha só, a Páscoa. O que é que fizeram? Olha o inimigo, ó. A Páscoa no mundo é assim: um coelho botando ovo e chocolate ainda. Meu Deus do céu. Coelho nem ovo põe. Olha o engano. Agora veja bem aqui. É um engano do adversário. Um engano do adversário. Mas eu vou explicar para você o que significa um pouco a Páscoa. A Páscoa, porque isso veio dos judeus. Eles saíram do Egito, sofriam na mão de Faraó. Então, depois que o Todo-Poderoso preparou a saída deles do sofrimento, constituiu a Páscoa. E a Páscoa são ervas amargosas com pão sem levedura. E ali eles comiam aquela erva amargosa e um pão sem fermento, eu não lembro bem aqui, para lembrarem da amargura que passavam no Egito, do sofrimento que passavam no Egito. Porém hoje, como vivemos na graça em Cristo Jesus, não precisamos celebrar nada disso. Celebrar agora o nascimento e o sacrifício de Jesus Cristo na cruz, e lembrar também que Ele ressuscitou e Ele não está em uma cruz. Ele está no nosso coração para todo aquele que o aceita. E mas o que quer dizer a cruz então, meu irmão? O que quer dizer a cruz? A cruz significa a nossa matéria cheia de desejos, que devemos estar renunciando e carregando isso. Renunciando esse peso. Os desejos que combatem contra a nossa salvação. Desejo de adultério, fornicação, bebedice.
viver o dia todo no forró, na bagunça, renunciar tudo isso. É uma cruz pesada. O mundo está aí oferecendo, festejando, bebendo e comendo, e você renunciando isso, renunciando os desejos do mundo e sua vontade. É uma cruz que temos que estar carregando constantemente. Enquanto muitos estão zombando, dizendo que somos loucos, estamos aguardando a salvação que Jesus Cristo nos prometeu, dizendo: olha, eu vou para o Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Consolador, que estará convosco até a consumação do mundo. E eu vou preparar-vos lugar. E quando eu for preparar-vos lugar, outra vez voltarei e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, possa estar vós também. Então, somos peregrinos nessa terra. E é verdade. Quando vamos em um velório, vemos isso, que não vivemos eternamente aqui nessa terra. Somos peregrinos, meus irmãos e minha irmã. O que é peregrino? Peregrino é uma pessoa que está só de passagem. Está só de passagem. Está passando ali, é como um turista. Só vem aí conhecer, mas depois volta de novo para a sua nação. É assim, meu irmão e minha irmã, a vida daqueles que aceitam Cristo Jesus. Então, devemos estar lutando contra o engano do mundo e a influência dele. Está resistindo até o sangue contra os desejos desse mundo, o pecado do mundo que leva o homem à morte, porque o preço do pecado, meu irmão e minha irmã, é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Veja bem, meu irmão e minha irmã, veja bem, meu irmão e minha irmã, o adversário, ele está enganando, e a primeira coisa que ele prioriza é dizer que ele não existe, é dizer realmente que ele não existe, e é culpa do homem que comete isso aí, tais erros, tais atos. É culpa do homem, é culpa da mulher, ele tem que pagar, ela tem que pagar. Mas nunca também diz que o adversário entrou na vida desse homem e da mulher para fazer tal mal. Porque a Bíblia diz, meu irmão e minha irmã, que para haver uma traição tão feroz e cruel como houve com Jesus Cristo, a Bíblia diz que o adversário entrou no corpo de Judas para trair Jesus. Porém, muitos, quando acontecem certas maldades no mundo, nunca vão dizer que o inimigo entrou na vida, mas vai dizer que é culpa do homem, é culpa da mulher. O primeiro homicídio, meu irmão e minha irmã, o Todo-Poderoso deu uma revelação sobre ele para Caim, dizendo: olha, se tu fizer o mal, ele jaz à porta, e para ele é todo o teu desejo. Mas nunca, meu irmão e minha irmã, o adversário vai deixar dizer que foi ele, mas vai dizer que é culpa do homem e da mulher. Então o inimigo está aí enganando a torto à direita o ser humano, as massas, né? E um dos enganos é dando festas herégicas, trazendo um engano sobre muitos. Mas o Senhor Jesus Cristo deixa claro que somente ao Senhor nosso Deus devemos adorar e só a Ele devemos servir. Mas está aí o engano, sem falar da Índia, né? 365 mil deuses. O Brasil até que tem pouco, né? Eu acho. Então nós vemos, meu irmão e minha irmã, que somente ao Senhor nosso Deus devemos adorar e servir. Mas o que Jesus Cristo fez
quando soube da morte de João Batista. E Jesus, ouvindo isso, retirou-se dali num barco para um lugar deserto, apartado. Então nós vemos aqui, meu irmão e irmã, que o Senhor Jesus Cristo, até onde me dá a entender, ele foi orar, ele foi clamar ao Pai. Então nós vemos que quando disserem a paz e segurança, repentinamente vem destruição. Ainda mais no meio dessas festanças mundanas, terrível, que combatem contra a nossa salvação. A Bíblia diz que toda a imaginação do pensamento do coração do homem, meu irmão, livro de Gênesis 6, 5, por aí, a imaginação do pensamento do coração do homem é mal, é mal. Você sabe o que é isso? Mal. Livro de Gênesis, veja, Gênesis 6, olha o que diz, livro de Gênesis 6, meu irmão e minha irmã. A corrupção da humanidade. Diz assim: e viu o Senhor, livro de Gênesis 6, 5, e viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era somar continuamente. É isso que o homem tem, ainda mais quando não tem Deus, não aceita Cristo Jesus. O pensamento, o que transborda no coração do homem é mal. Mas para arrancar tudo isso do coração, Jesus Cristo veio para isso, meu irmão, para desfazer as obras do inimigo. Foi para isso que Jesus Cristo veio, para desfazer as obras do adversário.